Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com Gilmar Vidal, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. Seu programa Ocnicom aqui, você deve estar percebendo aqui num cenário diferente. Viemos aqui bater um papo com o nosso comentarista Gilmar Vidal para falar um pouco desse início de temporada, tanto no automobilismo, sobretudo na Fórmula 1, como também no motociclismo. Afinal de contas, é um ano muito diferente para as principais categorias do mundo da velocidade. Gilmar Vidal, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Amigos aí do nosso programa, apaixonados por velocidades. É isso, Gilmar Vidal. O programa está aqui começando, fazendo aquele aquecimento. Mas antes é bom lembrar para você que o seu programa Ocnicom tem o apoio de Motorzão. Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que está aqui em Santos ou que vem com frequência ao litoral de São Paulo, sentiu alguma dificuldade com o seu carro? Leve lá no Motorzão do nosso irmão Hélio, que juntamente com equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração deixarão o seu carro sempre muito bem regulado, para que você possa curtir a vida como você merece. Por isso, Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos. Vamos rapidamente aqui bater esse papo com Gilmar Vidal, falarmos um pouco desse aquecimento, por isso vamos para o nosso warm-up. Warm-up aqui já destacando, tivemos nessa quarta-feira, porque Mamãe Natureza, Gilmar Vidal, resolveu no final de semana passado levar neve para Carolina do Norte. Não tivemos o Clash, mas na quarta-feira tivemos sim o Clash iniciando as atividades da NASCAR norte-americana, com vitória de Ryan Prisk, com William Byron na segunda posição e Ryan Bland na terceira posição. Isso começa, o aquecimento, começa ali toda aquela movimentação da NASCAR que eu tenho convicção que será um ano espetacular, porque os novos carros, os novos ajustes realmente vão trazer muito mais emoção nas pistas norte-americanas. Vamos agora sair da NASCAR norte-americana e vamos falar um pouquinho aqui, Gilmar Vidal. Como é que você percebeu aí o início da temporada da Fórmula 1? Fórmula 1 com carros novos, um regulamento novo, um regulamento técnico novo. O que a gente pôde perceber no primeiro momento, pilotos, na sua grande maioria, felizes com o novo carro. É um carro que é mais curto, é um carro que é mais leve, é um carro que tende a ser mais ágil, principalmente nas curvas, e que traz aí uma nova motorização, que traz também a possibilidade agora de abertura das asas dianteiras e traseiras ao comando do piloto. Então, na hora que ele quiser usar, ele vai poder usar dentro do traçado. Existe sim a questão do tempo, de 1 segundo, enfim, mas você consegue fazer o uso desse dispositivo para ganho de velocidade da maneira como você achar melhor. O que você percebeu aí nesse início de temporada, Gilmar? Bem, o que deu para perceber realmente é uma grande mudança técnica, na Fórmula 1. Nunca houve uma mudança tão grande. Pelo que eu li, os motores agora são, a força dos carros são 50% dos motores a combustão e 50% elétricos, Então ainda há uma certa dúvida sobre o desempenho dessa parte elétrica durante as retas, que falam que o motor pode perder a energia durante a reta. Então ainda tudo é uma dúvida, porque nós não vimos ainda os carros na pista juntos para provar e mostrar o desempenho de cada um. Mas pelo que eu já andei lendo, parece que a Mercedes descobriu uma brecha no regulamento referente à taxa de compressão, que ela tem um limite, que se não me engano é 16 ou 15 por 1 de taxa de compressão, e pelo regulamento essa taxa é medida com motor frio. E a Mercedes descobriu alguns materiais que eles têm uma certa dilatação com a temperatura, então o motor em funcionamento ele chega a 18 por 1
de taxa de compressão. E isso, lógico, aumenta a potência, aumenta o torque dos motores. Então, parece que a Mercedes vai sair na frente nesse primeiro momento, dos primeiros checkdowns, dos primeiros voltas na pista dos carros, né? A gente acompanhou isso, de fato, né, até o Toto Wolff veio a público explicar que está tudo dentro do regulamento, a FIA também não se manifestou, sim, né? sim. Obviamente vai continuar apurando, mas não tenha dúvida que isso tudo acaba chamando a atenção das outras construtoras. Que vão o caso de Ferrari, atrás. é o caso da própria Red Bull, junto com a parceria que tem hoje com a Ford, a própria Honda, né? E sem contar que a Cadillac, que também está trazendo, né, hoje, ainda sem o motor, mas já tem a sua unidade de potência sendo construída, e a Audi que está chegando. Sim, né? sem dúvida. A gente observou também, né, nessa questão dos pré-testes, né, da pré-temporada, nesse check-down que foi feito em Barcelona, mas já na Final Lap a gente vai falar um pouco da primeira semana de pré-testes no Bahrein, que acontece durante essa semana, quarta, quinta e sexta no Bahrein, mas isso vai para o nosso Final Lap já. Mas o que a gente pôde observar, assim, Gilmar Vidal, uma preocupação muito grande de algumas equipes, inclusive, talvez o fator mais crítico seja o Williams, que não foi para a pista. Não conseguiu. Por conta de justamente aproveitar mais esses 10, 15 dias dentro da fábrica para conseguir completar o seu carro, porque o que vale propriamente dito são os testes aí, para que possa ter uma avaliação mais contundente. Mas é aquela história, o check-down serve para saber se o carro está andando para frente, inclusive. Né? Se funciona, se não quebra nada, se está dentro do que eles projetaram, né? Sem dúvida. Agora, me parece que quem vai ter problema esse ano é a Aston Martin, com a unidade, com a parceria com a Honda, porque, como a gente sabe, a Honda havia se afastado do desenvolvimento enquanto estava indo ano passado com a Red Bull. Então, ela se afastou. Esse tempo que ela ficou afastada, diz que o programa de desenvolvimento da unidade de potência está bem atrasado e parece que isso vai prejudicar o ano da Aston Martin, que apesar de ter um novo carro, provavelmente muito bem concebido pelo Adrian Newey, que é o mago da Fórmula 1, né? dos projetistas, me parece que eles vão sofrer um pouco com a unidade de potência devido a esse atraso. Já a Red Bull, que vinha desenvolvendo já o seu projeto novo, né? Porque a parceria com a Honda ano passado havia sido terminada, mas eles já estavam desenvolvendo com a Ford. Porque, afinal de contas, uma nova estrutura. Esse 50-50 aí... Tudo muda completamente. E parece que a Red Bull também tem um bom motor, uma boa unidade de potência para esse ano. E a Audi também, né? Isso que eu ia chegar na Audi, né? Ia chegar na Audi, que justamente, né, iniciando toda uma jornada com construção de chassi próprio, de motorização própria, né? O fato também de ter o nosso Gabriel Bortoleto lá, junto com o Hülkenberg, é também algo que a gente sempre acaba tendo um olhar um pouco diferenciado, afinal de contas é o nosso piloto brasileiro. Mas pensar que Audi, por onde quer que ela passou, ela não brincou em serviço. Não. O grupo Volkswagen não brinca em serviço. De jeito nenhum. Os alemães não brincam em serviço. Não. O fato de a gente encontrar, né, principalmente nos primeiros dias ali, uma certa dificuldade com o carro, eu entendo que isso é perfeitamente normal para um projeto que nasceu do zero, né, Gilmar? Completamente, não tem. Isso é absolutamente normal. Agora, como bem você falou, a Audi não entra para brincar, ela dominou a WEC durante anos. E justamente nessa configuração de carros híbridos, né? De toda essa... Então, eles já têm uma experiência boa nisso, eles têm muita tecnologia e um investimento muito grande está sendo feito. Agora, quando a gente fala um projeto que começou do zero, em termos, né? Porque eles adquiriram a Sauber, que já era uma estrutura de Fórmula 1, e durante esse ano nós pudemos ver o quanto evoluiu a Sauber, né? Que chegou de última do grid, chegou a fazer pódio, né? E os pilotos andando aí nas últimas corridas, sempre entre os 10 primeiros.
Então isso prova que realmente eles estão com uma boa estrutura. Quando a gente fala um projeto construído do zero, mas os técnicos que estão lá, os engenheiros, os projetistas, os mecânicos, todos já são muito rodados na Fórmula 1. Mas ainda assim o carro é novo. Ainda o carro é novo, né? O que você lembrou bem da temporada 2025, sim, com uma presença mais frequente, sobretudo no segundo semestre, sim, né, dos técnicos da Audi. Ali, obviamente, também já foi um processo de aclimatação, né, laboratório, daquela vivência da Fórmula 1 e pegar um projeto que já estava na fase final, porque o carro era o carro é antigo, sim, né, sim. Mas ainda assim falar, peraí, vamos tentar testar alguma coisa? E as coisas já foram avançando. Agora, é natural, sim, que a gente tenha que entender, para todos, na verdade, né? Como você lembrou, o motor Mercedes saiu na frente, verdade. Outras equipes trouxeram soluções diferenciadas, talvez aqui a gente possa chamar a atenção da Alpine. A Alpine encontrou uma solução na asa móvel traseira diferente das demais. Enquanto as demais estão fazendo o processo que sempre fizeram de abrir, ela simplesmente está descendo a asa. Estão usando o mesmo dispositivo que a asa dianteira. Que a asa dianteira, o flap, ele baixa. Ele não é erguido, né? Ele baixa. E a Alpine simplesmente esse ano falou, peraí, se eu estou usando na frente, por que eu não vou usar esse mesmo dispositivo atrás? Pode ser. Então, seguramente, num túnel de vento, foi essa grande discussão, mas talvez não faça muita diferença. Mas para os caras terem usado, ao invés de içar, né, a asa, fazer com que ela simplesmente deite, sim, deve ter tido alguma diferença. Porque ali é no pelinho, né? A Fórmula 1 é no pelinho. É no pelinho. E outra, quando há essas grandes mudanças de regulamento, sempre tem uma equipe que tem uma sacada, uma visão diferente de algum determinado detalhe, seja ele aerodinâmico, ou de suspensão, ou de motor. Alguma coisa sempre algum engenheiro vai observar e vai tirar proveito daquilo. Prova disso é essa questão da taxa de compressão, que a Mercedes descobriu uma brecha ali, uma zona escura no regulamento, e vão conseguir tirar proveito disso, pelo menos inicialmente, mas logo as outras vão correr atrás e vão tentar igualar nessa condição. É como a gente costuma brincar no mundo da velocidade, que regulamento foi feito para achar brecha. É verdade. Né? E aí os diretores técnicos das categorias que tratem de fechar a porteira. Porque vai estar todo mundo ali olhando e falar, peraí, não está dizendo que eu não possa fazer, eu vou fazer. É lógico. Né? E assim a gente vai encontrando o desenvolvimento tecnológico. Isso aí é um pouquinho da Fórmula 1 que nós vamos acompanhar. Fórmula 1 essa que tem o seu início lá no início do mês de março, de 6 a 8 de março, na Austrália, temporada 2026. Agora vamos sair das 4 rodas? Vamos vir aqui para as 2 rodas. Nós estamos aqui na casa das 2 rodas. Gilmar Vidal, especialista em 2 rodas, campeão brasileiro de motociclismo. Gilmar Vidal, temporada 2026 da MotoGP já começou. Tivemos os primeiros testes acontecendo. O que você viu aí desses testes? Nós temos também agora, com muita satisfação, nós temos o nosso piloto Diogo Moreira, na LCR Honda, né, Pro Honda LCR, diga-se de passagem, é o único que usa nomenclatura diferente das 4 motorizações da Honda na MotoGP, que tem um apoio especificamente aqui da Honda Brasil. Isso faz com que a gente tenha assim a certeza, né? Assim como a gente sabe que alemães não brincam, japoneses também não brincam, né? Japoneses vêm para fazer, e principalmente no mundo das 2 rodas. Se a gente voltar lá até no seu Honda, né, aproveitando aqui, para falar o seguinte, está no DNA da Honda as competições. Sim, e as vitórias. E as vitórias. Assim como está na Suzuki, assim como está nas outras grandes marcas do mundo da velocidade. O que você pode trazer para a gente aqui? Que mostrou, né, olhando assim em tempo, surpresa ou não, a Aprilia fez o melhor tempo dos testes. Depois nós tivemos a legião das Ducatis. Parece que o final do ano passado espelhou o início desse ano. A gente pode dizer isso? A Aprilia vai disputar, como as Ducatis virão muito fortes. O que esperar de Honda? Qual é a sua análise? Depois nós vamos falar especificamente da Yamaha, né? Mas vamos aqui. O que você vislumbra para esse início de temporada? Então, pelo que a gente pôde ver, inclusive em relação aos tempos de pré-temporada,
realmente as duas marcas que melhoraram cerca de 1 segundo em relação à pré-temporada do ano passado foram justamente Aprilia e Honda. Essas duas melhoraram cerca de 1 segundo, em relação ao primeiro teste do ano passado. Então isso prova que a Aprilia vem numa constante evolução. Na minha opinião, ela é hoje a melhor moto do grid, assim, se não estiver um pouquinho acima da Ducati, está no mesmo nível. A gente sabe que quem tem feito realmente a diferença é o Marc Marques, né, que é um piloto fenomenal. Mas a Aprilia, eu acredito que esse ano o Bezzecchi amadureceu com as vitórias. Ele já está com prestígio dentro da equipe, porque o ano passado ele chegou meio como segundo piloto. Desconfiado, né, da capacidade de enfrentar um Jorge Martin. E aí quis o destino que ele fosse o protagonista e levasse a marca nas costas. A verdade foi essa. Sem dúvida. E ele que foi o responsável pelo desenvolvimento da moto durante o ano. Porque a gente bem sabe que todas as marcas, durante as corridas, durante o ano, passam por um constante desenvolvimento. E cabe ao piloto principal indicar a direção. E isso o Bezzecchi fez muito bem. Prova disso que a moto melhorou 1 segundo em relação ao ano passado. Ela está com um bom ritmo de corrida. E eu acredito que ele também, como piloto, pelo prestígio que ele tem dentro da equipe agora, pelo amadurecimento que ele teve com as vitórias, eu acredito que ele pode sim ser o principal oponente ao Marc Marques na disputa pelo título desse ano. Agora, obviamente a gente está falando dos ponteiros aí, você já citou, e a gente também acompanhou isso, de fato, a Aprilia, a Ducati também muito forte. Agora, sempre. O que esperar, vamos falar aqui um pouquinho do nosso território, o que esperar de Diogo Moreira na Honda, né, que vem aí também, como você mesmo lembrou, 1 segundo no comparativo do pré-teste, pré-temporada do ano passado para essa, evoluiu em 1 segundo. As motos são novas, é verdade, sim. Os pneus são novos, é verdade. Existe aí toda uma reconfiguração também na MotoGP, mas o que esperar do nosso Diogo, que parece, quando você olha a evolução do Diogo nessa pré-temporada, ele veio sempre evoluindo no seu tempo. Par e passo, sem pressa. Sempre. Foi isso que a gente pôde notar? Exatamente. Eu estava até comentando com uns amigos lá no grupo. O Diogo é um piloto muito cerebral, né? Muito tranquilo e consciente do que ele precisa fazer. Isso é notório durante o campeonato do ano passado, durante a passagem dele pela Moto 3, também na Moto 2. Ele evoluiu, como você bem falou, aos poucos, mas sempre melhorando. Então, o que dá para ver é que ele tem uma abordagem, ele não vai sair para a pista para buscar o tempo. Ele está indo para a pista para buscar conhecimento da categoria, porque para ele tudo é muito novo. Tudo é muito novidade. A potência, ele saiu de uma moto de 170 cavalos para uma moto de 300 cavalos, com freios de carbono, com muito downforce, com muita aerodinâmica. Isso faz com que a frenagem seja muito mais tarde e com muito mais força. Então ele está aprendendo tudo isso. Ele sabe que demanda uma certa quilometragem até você poder chegar ao limite. Então, o que deu para ver é que esses 3 dias de teste, assim como o check-down, ele se preocupou apenas em conhecer o equipamento e ir evoluindo pouco a pouco, porque a moto é melhor, muito melhor do que a do ano passado. Prova disso que o ano passado eles já tiveram vitória, já tiveram um pódio, a Honda vem melhorando, vem investindo muito. Eles mudaram a filosofia deles, isso eu digo HRC Japão, que antigamente era tudo gerido, fabricado, projetado por engenheiros japoneses. Eles abriram mão dessa filosofia, trouxeram um engenheiro italiano de motores, outro de aerodinâmica. Então eles realmente falaram, opa, se a gente não aprender, porque lá atrás
quando a Ducati começou a utilizar asas na moto, o Nakamoto, então, que era o chefe da Honda, quando foi perguntado, a Honda não pretende utilizar aerodinâmica, asas? Ele respondeu que não, porque a Honda já tinha asas no nome e não precisava asas na moto. Com isso, eles ficaram para trás, aprenderam a lição, né? Porque os japoneses eles são muito inteligentes nessa parte e muito humildes também. Para entender, né? Entender que se não tentasse uma maneira diferente, eles iam continuar amargando as posições de trás no grid. E com essa atitude de trazer técnicos italianos, de outras nacionalidades, eles deram realmente um grande salto de qualidade. E esse ano o Diogo vai sim ter um bom equipamento e a gente pode esperar um excelente desempenho dele. Lógico que aos poucos, muito se fala da disputa dele com o Toprak, que também é um estreante na categoria, mas são níveis diferentes. Toprak é um tricampeão mundial de Superbike, que são motos que têm quase 250 cavalos, né? Então, não tão distante da MotoGP quanto é a Moto 2, né? Mas também vamos considerar uma coisa, quando a gente olha a tábua de tempos, ele não ficou muito à frente do próprio Diogo Moreira. Diogo Moreira foi o 18º na somatória dos tempos, enquanto o Toprak foi o 16º. Então a coisa não está tão distante assim. Óbvio, nós estamos falando de um Toprak que veio para uma Yamaha, que é onde a gente vai chegar agora, Gilmar. Exato. Yamaha essa que rompeu, fez uma disruptura com o conceito antigo, você já chamava a atenção disso até na temporada passada, né, de abandonar os motores em linha e passar a usar os motores em V, né, com cilindradas em V, e foi isso que a Yamaha traz para a temporada 2026, mas como toda mudança, ela também vem acompanhada também de muita cautela e de monitoramento, porque o que nós observamos nesses pré-testes, na pré-temporada, foi o motor Yamaha trazendo problemas, travando e gerando até uma queda talvez o principal piloto da marca, que é o Quartararo, né, inclusive com fratura, né, da mão, né, dos dedos, o que mostra aí que a japonesada ali da Yamaha também vai ter que olhar com lupa, né, esse novo motor. Sem dúvida. Todo projeto novo funciona mais ou menos assim, né? Primeiro você busca potência. Como que você vai buscar potência? Aliviando vários componentes do motor e elevando os giros, as rotações do motor, para você buscar a potência que você acredita poder tirar do motor. Só que isso gera quebras, é o que a gente acabou de ver na Yamaha. E aí quando acontece a quebra, os técnicos se debruçam sobre o motor para identificar o que ocasionou a quebra. E aí volta-se um pouquinho para trás, no nível de rotação, de potência, de aliviamento das peças, se faz componentes um pouco mais resistentes e começam a trabalhar na confiabilidade. E aí a potência desce um pouquinho para não quebrar. Lembrando que na MotoGP há limite de motores. Lógico que a Yamaha, por ser projeto novo, por não estar fazendo pódio, ela está dentro das concessões. Isso. Então, eles, se não me engano, eles têm direito a 8 motores na temporada, enquanto as outras são menos motores. Acredito que 6. Então, mas se eles não solucionar rapidamente essa questão, eles vão sofrer, porque a partir do momento que você utiliza a última das 8 unidades, você passa a ter penalidades de tempo. Então, isso fica mais difícil ainda. Então, a Yamaha vai, lógico, ele é uma grande fábrica, eles vão trabalhar muito em cima disso. Agora, o grande golpe para a Yamaha é que já perderam o seu piloto para a temporada de 2027, né? Porque o Quartararo me parece que está conversando com a Honda, ele não vai ter paciência. Eu acho que, inclusive, essa quebra que ocasionou o tombo dele... Já é um empurrãozinho a mais. Foi aquela decisão que faltava para ele, né? Se estava na dúvida, virou certeza. Ele falou, não. E a Honda já está melhor, está melhorando. É uma grande empresa também, me parece que
ele está em negociações e deve assinar com a Honda para 2027. E é o que acontece quando há um novo desenvolvimento. Então, por conta dessa situação, Toprak também vai sofrer muito, ele já deu uma declaração que aprendeu algumas coisas, nem tanto, mas algumas coisas. E diz que é muito duro para ele se ver tão embaixo na tabela de tempos. Eu acredito assim, é o início de todo o processo. É óbvio, para quem é um campeão, como ele, tricampeão da Superbike, realmente se acostumou na parte do alto da tabela, né? Vamos colocar assim. Mas é o início, ele sabia dessa jornada, né, diferente da própria Yamaha, nada foi escondido dele. Não, acho... Ele, quando foi contratado, ele também já foi contratado com essa perspectiva, né, de trazer um novo impulsionamento, porque, se a gente for observar, é interessante, Gilmar, que as marcas que estão ali na MotoGP, todas elas têm as suas equipes oficiais de fábrica e têm suas satélites. Certo. Mas o que deu para notar neste ano, em especial, que satélite e principal apareceu na mesma página. Foi assim nível. Com a KTM. Sim. Né? A gente viu isso na KTM, tanto com a equipe, com os dois pilotos de fábrica, como os dois pilotos da Tech 3, sendo apresentados no mesmo evento, com a moto do mesmo jeito. Mesmo layout. Mesmo layout, eu falei assim, cara, a cópia. Né? A gente viu a mesma coisa com a Honda, embora teve um dia para o outro de apresentação, primeiro a LCR, depois a equipe oficial de fábrica. Mas a noção que você vê, você está fazendo a mesma moto. Né? Isso a gente não viu muitas diferenças. Né? Da mesma maneira que você olha, não, mas a moto da Gresini, por exemplo, é uma Ducati do ano passado. Mas peraí, do ano passado é que parece que é desse ano. Será que... O que passa na cabeça das equipes também? Vamos enxugar um pouco mais essa questão de ter equipes separadas para concentrar nosso esforço e o que interessa é o resultado final da marca como um todo? Pode ser um pouco disso também. Agora, bem lembrando que mesmo sendo a moto do ano passado, em alguns casos, algumas partes de evolução de aerodinâmica, alguma coisa eles acabam aproveitando também, mesmo na moto do ano passado. Porque se, por exemplo, uma carenagem com determinado dispositivo aerodinâmico funcionou muito bem na moto oficial, isso não vai fazer tanta diferença de colocar na moto do ano passado, que isso eu já havia reparado mesmo na temporada de 2025. Então, isso acontece. Eu acredito que também deve estar tendo talvez um pouquinho de influência da Liberty Media, que ela quer um pouco mais de competição, um pouco mais de igualdade entre as equipes e as motos, para que não há aquela distância tão grande entre a moto oficial e a moto satélite, para que isso seja diminuído ao mínimo, né, essa distância. E eu acho que é interessante, você tocou num ponto agora, a Liberty Media é a grande detentora, né, das principais categorias. Se a gente for observar, você tem a Fórmula 1 sobre eles, como a Fórmula 2 e 3 ali, embora tenha parceria, mas é sempre ali o guarda-chuva da Liberty Media. No caso da MotoGP e Superbike, né, a World Superbike também sob o guarda-chuva da Liberty Media. O que me chamou muito a atenção, Gilmar Vidal, diferente de outros anos, a Fórmula 1 foi a primeira a se apresentar já no final do mês de janeiro. Eu não me recordo quando isso tinha acontecido. Tão cedo. Tão cedo, os carros. Não, também não. Da mesma maneira, o que a gente tem visto também, claro, isso já vinha com a Dorna, mas sobretudo nos 2 últimos anos, sob Liberty Media, o show de apresentação. Eu estou aqui na última sexta-feira agora, a gente teve o show de apresentação oficial da MotoGP. Então, com o show lá, tudo acontecendo, é espetacular, né? Você vê ali toda a estrutura que foi montada, porque it's showtime, é hora do show. É hora de realmente. Tanto que foi tão antecipada a apresentação, que alguns carros, quando foram para o check-down, já eram diferentes dos carros feitos na apresentação, até porque as equipes trabalham com muito sigilo, né? E eles não vão apresentar em janeiro algo que vai para a pista verdadeiramente em março. Com uma novidade aerodinâmica, uma solução muito visível, né? Eles procuram guardar para eles, para que no primeiro momento de que o carro seja exposto, não dê tempo das outras equipes copiarem, né? E nem de analisarem aquela solução
Então, há muito disso também. Agora, por falar em grande show, quem deu o maior show para mim na apresentação de uma moto nova, de um carro novo, de uma equipe nova, foi a Aprilia, com as imagens, vídeos que apareceram, com o Bezzecchi pedindo, no ano passado, quando ele teve vitória, ele pediu a moto em casamento. Isso foi falado na imprensa toda. E esse ano a Aprilia fez a cerimônia de casamento. Já no começo. Já no começo do ano, fez a cerimônia de casamento com a moto devidamente vestida de noiva, o Bezzecchi de noivo, todo um visual, a moto lá esperando, foi muito legal. Uma sacada de marketing muito interessante e foi muito legal. É bem legal. Procurem que vocês vão se divertir com as imagens. E é isso, gente. Isso aqui é só para falar um pouquinho desse universo, né, da velocidade, tanto nas 4 quanto nas 2 rodas, nas principais categorias. Lembrando que a MotoGP tem o início da sua temporada no dia 1º de março, na Tailândia. Então, para nós aqui, madrugada de sábado para domingo, para a gente acompanhar. Mas isso o seu programa Alquinicom vai chamar a atenção de você na Final Lap, mais próximo do evento. Assim como a Fórmula 1 também tem a sua estreia na Austrália, também de sábado para domingo. É o começo da temporada de madrugada, né? Então, lembrando que no dia 8 de março é a abertura da temporada da Fórmula 1 2026 na Austrália. E aqui também lembrar que na MotoGP, a gente pode até aproveitar e falar um pouco disso, Gilmar, que já começou aquela expectativa para o dia 22 de março. Afinal de contas, Goiânia é o grande palco que foi preparado para receber o Grande Prêmio Brasil da MotoGP, né, Gilmar? Sem dúvida, será muito legal depois de vários anos, além de termos um piloto brasileiro na principal categoria, desde o Alexandre Barros, temos agora o GP do Brasil em Goiânia, uma pista fantástica, os pilotos estão muito animados para andar no autódromo lá de Goiânia e sem dúvida será um evento maravilhoso, a pista vai estar, a cidade vai estar fervendo, todos os ingressos já esgotados e, sem dúvida, será um grande sucesso. Me parece que já temos televisão aberta ao vivo, né? Então, vai ser um evento grandioso. Isso vai fortalecer ainda mais o motociclismo brasileiro, o motociclismo de motovelocidade de base. Vale lembrar o nosso entrevistado, o Alan Douglas, sim, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com a Copa R3, revelando novos talentos. O próprio Diogo passou por essa categoria, então, sem dúvida, será um grande impulso, porque os jovens pilotos, além de ter um equipamento bom, uma categoria nivelada em condições técnicas para todos os jovens, tem a possibilidade de ir para a Europa e lá utilizar o mesmo equipamento. Então, isso é uma oportunidade de ouro. E a coisa de ter o GP do Brasil vai trazer interesse da mídia, vai trazer visibilidade, interesse do público para a motovelocidade brasileira. Esperamos que novos jovens pilotos aí cheguem ao Mundial na MotoGP, na Moto2, na Moto3 e que o Brasil se firme de vez na categoria. E mais uma coisa que eu vou falar, que eu tenho certeza que o Diogo Moreira vai elevar o nível da motovelocidade brasileira para o mesmo patamar, guardadas as proporções, de que Emerson, Piquet e Senna colocaram a Fórmula 1 com títulos na principal categoria do esporte. Eu acredito muito que o Diogo vai nos proporcionar essa alegria. Não tenha dúvida, a nossa torcida sempre para Diogo Moreira na MotoGP, Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, são os grandes expoentes. Agora a gente falou de Liberty Media, né, em termos de organização das duas maiores. No Brasil não é diferente, porque o mesmo organizador da Fórmula 1 também é o organizador da MotoGP. Sim. Então isso traz uma expertise, uma relação já próxima com o Liberty Media. Sim. Então existe todo esse envolvimento, sim. E até em termos de infraestrutura, aqui vai um convite. Se você não assistiu o programa da semana passada, nós tivemos a conversa de paddock com o diretor técnico, o diretor-geral, melhor dizendo, de Interlagos, o Marcelo Pinto.
E ele explicou um pouquinho para a gente das reformas que Interlagos vai passar ao longo deste ano, que vão, obviamente, brindar a Fórmula 1 com o aumento da capacidade de público e de infraestrutura da experiência do público no autódromo. Mas ele chamou a atenção de uma coisa interessante, que as arquibancadas no setor G foram as mesmas utilizadas lá nas Olimpíadas, está agora sob guarda da promotora do Grande Prêmio Brasil, que já usou no setor G, amplificando a capacidade e o conforto ao espectador que foi a Interlagos no final do ano, mas essas mesmas arquibancadas foram para Goiânia. Então, Goiânia vai receber essa mesma infraestrutura diferenciada, que vai complementar, evidentemente, as arquibancadas fixas, né, que o Autódromo de Goiânia possui, e que volta, como o Marcelo Bueno explicou, fica até meados, faz o GP, né, de MotoGP lá em Goiânia, e em maio essas arquibancadas já começam a ser montadas em Interlagos para o Grande Prêmio Brasil. Então, a gente começa a ter nas duas principais categorias, né, que são os grandes holofotes do mundo, né? Você cada vez mais melhorando tanto Interlagos quanto Goiânia, que também tem um contrato aí longevo para receber MotoGP, isso também vai chamando a atenção das outras categorias, falar, nós também precisamos elevar, mesmo aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. E a o receita evento vai crescer e a estrutura, a organização também tem que acompanhar, né? Porque é notório, parece que em Goiânia foram vendidos 50 mil ingressos por dia, todos esgotados, e realmente vai ser pouco, porque caberia muito mais. Vai ser pouco, e a gente vai acompanhar isso ao longo da temporada 2026 aqui no seu programa Ocnicom. E eu queria agora, a gente já fez aqui o aquecimento, chamar você para uma conversa de paddock também, que na verdade não foi bem uma conversa de paddock, foi uma conversa na casa da Stuttgart Porsche em São Paulo. Seu programa Ocnicom foi convidado para participar, Gilmar Vidal, da coletiva de Felipe Nasser, né, que voltou ao Brasil depois de conquistar pela terceira vez consecutiva as 24 horas de Daytona. Grande piloto. Um grande piloto. E ali assim, ele está vivendo um momento, ele e o The Captain, né, de Roger Penske. De paixão pura. De paixão, de intimidade ímpar. Ele comenta isso e você vai acompanhar na matéria lá, desse acompanhamento que fizemos da coletiva, a paixão que ele tem de correr para o Roger Penske. Sim. E ele explica, Gilmar Vidal, que o Roger é um cara que, um grande líder que grande conhecedor do mundo da velocidade, mas como ele motiva a equipe, como ele traz toda a estrutura de pilotos, de técnicos, de engenheiros, como mesmo lembrou o Felipe, para correr por Roger. Eles passam a correr para o Roger. Sim, por ele. Por ele. Então isso foi fantástico, a gente acompanhou isso na Stuttgart Porsche em São Paulo, e mais uma vez aqui agradecer ao Pandini, que nos fez o convite, né, e sobretudo a Marcel Visconde, que nos recebeu na sua casa, e tivemos a oportunidade também de falar com ele um pouco dessa parceria, Stuttgart Porsche, também com Felipe Nasser. Por isso, fica agora com a nossa conversa de paddock muito especial que fizemos na coletiva. Felipe Nasser, tricampeão consecutivo das 24 horas de Daytona. Seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você, acompanhando aqui a entrevista coletiva com Felipe Nasser, 3 vezes campeão das 24 horas de Daytona, IMSA, nos Estados Unidos. Aqui na Porsche Brasil, em São Paulo. Muitas curiosidades, muita informação de bastidor. Foi passada pelo tricampeão de Daytona às 24 horas nos Estados Unidos. Felipe, e ao mesmo tempo agradecer pessoalmente, a primeira vez que eu o vejo, eu não estive em Daytona, acho que vou continuar sendo assim, porque está dando sorte. Quero dizer para vocês que o esporte motor está dentro dos nossos pilares de sustentação, a gente não só pilota carros, mas a gente tem equipes que participam de campeonatos, a gente apoia o trabalho do Felipe, enfim, é algo que está no nosso ecossistema.
na forma de a gente trabalhar, e a gente leva isso para as experiências mais profundas para os nossos consumidores, não só com provas, mas com atitudes, estrutura voltada para essa atividade, enfim. A Porsche tem uma longa história no esporte, e a gente tem total entendimento e responsabilidade de fazer com que essa história seja adequada onde quer que esteja. A gente está no Brasil, mas as coisas acontecem nos Estados Unidos, acontecem na Europa, enfim. É um programa maravilhoso que a Porsche nos permite, pura e simplesmente por apostar nos seus produtos. Eu acho que a gente leva muitos predicados dos nossos produtos quando a gente coloca em condições extremas. Então isso é muito importante para que todos saibam que nós estamos nessa jornada há quase 30 anos e a gente sempre apoiou o esporte a motor. Falar do Felipe, parece que o Felipe é um funcionário de 20 anos. Está conosco aqui há tanto tempo, né? Há 3 anos, parece que a gente tem uma relação longa. A gente começou com uma conversa com o Ricardo Maurício, que nos apresentou, o Felipe. Desde então a gente não vê mais o Ricardo, só vê o Ricardo no trabalho, lá na Liga, no Campeonato de Endurance. Mas ele foi responsável como fio condutor, né, da vinda do Felipe para cá. E o Felipe, assim, fora das pistas, é uma pessoa absolutamente diferenciada, uma pessoa acordada, profissional, bacana, disponível. Nas pistas ele é tudo isso e mais um pouquinho dos aditivos esportistas que ele tem, né? O resultado veio, a gente, independente do resultado, a gente fica muito feliz de estar aqui, mas quando existe um consórcio entre a simbiose entre as partes e o resultado em si, a gente fica muito contente, obviamente. Mas é uma pessoa fantástica, um profissional de mão cheia, eu acho que eu posso falar assim, de forma muito tranquila. Na atualidade, é o melhor piloto do Brasil. Frente, Felipe, por favor. Como você falou, Marcelo, o Felipe é um piloto da Porsche Penske Motorsport e a Stuttgart tem a felicidade de patrociná-lo desde 2023. Foi incrível, assim, eu tô vivendo um sonho, de verdade, eu sonhei com esse momento desde que eu tive a oportunidade de me unir ao time da Porsche Penske Motorsport, que foi um projeto que teve as suas primeiras conversas em 2021, inclusive com o Roger e a diretoria da Porsche, foi em 2021, para que eu me tornasse um dos pilotos do projeto e ficasse responsável pela parte de desenvolvimento, a parte de testes do carro. Então eles precisavam de um piloto com essa capacidade e experiência para um projeto desse nível, né? E olhando hoje, né, vendo o feito que a gente acabou de alcançar e ouvir as palavras do próprio Cardan, do Roger, foi uma das melhores atuações que ele já viu. É incrível, né? Para isso que a gente faz esse esporte, a gente ama isso. A vontade de vencer, a vontade de superar, ir além. Então, é tudo isso que eu sempre sonhei. E hoje estou vivendo esse sonho, esse incrível, e muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e contar um pouco de como foi essa terceira vitória conseguida. Estou aqui representando uma marca que é referência Porsche no Brasil. E a gente trabalha os mesmos valores, né, que são excelências, são experiências, e a gente vive para esses momentos de vitórias e conquistas. Então eu até comentei assim, é um momento único na minha carreira. Feliz de novo estar compartilhando isso. Maravilha. Queria que você falasse um pouquinho sobre o final da corrida e o fato de que você fez essa prova. Foi a primeira prova que você fez com os seus 2 novos companheiros, o Julian Endlauer e o Laurin Heinrich. Né? O Laurin Heinrich veio da classe GP, fez 1 ou 2 corridas de protótipo no ano passado e já tocou muito bem. Como é que está sendo trabalhar com esses 2 pilotos? Foi sensacional, do começo ao fim, a qualidade dos 2 meninos, né, vamos dizer assim, né, que agora eu fiquei como um cara mais velho no carro, né, mais experiente.
E, bom, capacidade eles têm de sobra, né? Tanto o Julian Edelauer, que já correu no WEC pela Porsche Penske no ano passado, então ele já tinha uma bagagem com o time, com o carro, já tinha uma certa experiência, né, com o equipamento. Já o Lauren, que veio do carro do Rexy, né, do GTD, e ele também foi campeão do IMSA, se eu não me engano, em 2024. E esse ano ele fez essa ponte para a classe principal de GTD. Então para ele foi tudo muito novo, tudo era... Eu conseguia ver um pouco dessa ansiedade deles, né, ao chegar à corrida e tudo mais. E eu falei para eles, olha, se vocês quiserem ganhar essa corrida, vocês precisam ter muita calma, vocês precisam fazer as escolhas certas a todo momento que vocês estiverem no carro. Então foi muito comunicativo com eles, né, desde o primeiro momento que eu cheguei à pista, né, nas nossas reuniões em pilotos, em momentos mais privativos, que a gente saía para jantar e conversava, eu sempre deixei eles muito à vontade, mas não deixava também de lembrá-los, cara, a dimensão que é essa prova, e ao mesmo tempo acalmá-los, né? Eu acho que essa foi a minha experiência de passar o que se esperar de uma prova de 24 horas, né? De alinhar essas expectativas deles. Então, todos os procedimentos que eu pude dizer para eles prestarem atenção, né, principalmente procedimentos de relargada, entradas no box, para eles, né, sempre estarem na posição correta do pit stop, algumas regras, e sempre falando, cara, preservem o carro, conservem o carro. Nada vale pelas primeiras 20 horas, a gente precisa estar lá nessas últimas horas finais, mas até essas primeiras 20 horas, vamos conservar o carro, os freios. Ninguém está aqui para fazer a volta mais rápida da corrida, a gente precisa estar lá no final. E do começo ao fim, esses meninos deram um show de pilotagem em todas as condições, no calor, no frio, na madrugada, e o carro estava impecável no final. E mais uma vez o time passou esse bastão para lá e terminar a prova, que foi incrível. Foram horas finais assim, de extrema intensidade, mas valeu cada segundo. Você não é o maior vencedor das 24 horas de Daytona, tem pilotos que ganharam mais vezes. Mas você ganhou essa corrida 3 vezes consecutivas e tem outros 2 pilotos que ganharam corridas consecutivas, mas os asteriscos, as observações, colocam você em vantagem sobre os outros, né? Explica um pouquinho pra gente. Bom ponto, Pandini. Bom, realmente já é um clube muito privilegiado, né? Só 3 pilotos fizeram esse feito, mas eu acho que, se eu não me engano, o Peter Gregg, né, que foi o primeiro a atingir isso, a prova ela não aconteceu em 3 anos seguidos, né? Ela teve uma interrupção em um ano, né? 74 por causa da crise do petróleo. Então pronto, tô aqui com o Pandini, que é nosso... Eu não quero saber disso, então obrigado, Pandini. E o Elinho, sim, o Elinho venceu, o Hélio Castro Neves venceu as 3 provas também, porém não foi com o mesmo time. E a terceira vitória dele, eu vou até puxar a orelha dele depois, ele foi desclassificado na sequência, mas o americano, ele tem essa tradição de manter o vencedor da prova, que foi aquele dia, na pista, porém ele tem total, né, a própria categoria ela tem total, vamos dizer assim, autoridade de retirar esses pontos da prova na sequência. Eles tiveram uma desclassificação por uma questão técnica, então essa vitória dele não foi validada de fato em pontuações, mas ele venceu a prova na pista. Mas eu vou puxar a orelha dele depois. E a nossa foi feita com 3 vitórias do mesmo time, né? Pelo capitão, pelo Roger, e isso foi um fato inédito. E dá para ver no olhar do Roger o quanto que ele estava feliz, o quanto que ele estava assim, ele estava em êxtase, ele estava assim, é difícil ver o Roger se alterar em questões, né, emocionais, mas eu conseguia ver no olho dele, nas palavras dele ali a hora que eu saí do carro, ali no Victory Lane, né, e comemorando com o time, com os mecânicos, minha família estava lá também.
E ele saiu logo para me dar um abraço e falou, cara, incrível, não tenho palavras para dizer o que você pilotou pra gente esse final. E ele falou, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então, vindo de um cara como ele, né, da experiência do Roger Penske, que é um ícone, né, no automobilismo mundial, tem uma equipe lendária, né, com passagens de pilotos lendários, de NASCAR, Indy, Fórmula 1. E como eu falei, já é um privilégio pilotar para esse cara. Eu tenho vontade de vencer por ele, porque ele passa isso pra gente. A vontade dele, a disciplina dele, a atitude dele. Você vai lá no box da equipe Penske no meio da corrida, você vai falar, cara, mas tá tendo uma corrida aqui, não tem uma ferramenta suja, não tem... ele tem muito essa atitude assim, usou guarda, limpou suja, sempre perguntando qual é a solução, nunca alimentar o problema, mas qual que é a solução para isso? Por isso que eu falo, eu tenho vontade de vencer por um cara desse, porque é tudo que eu sempre sonhei, e ele fornece aos pilotos e ao time todas as ferramentas que a gente precisa para entrar na pista e executar, fazer o trabalho que a gente pode fazer. Então, quando você junta tudo isso, né, pilotos competentes, uma equipe competente, um líder como ele, eu falo, aí a mágica acontece. Equipe, parabéns ao único piloto da história que elevou as 24 horas de Daytona em 3 anos consecutivos. Obrigado. A gente agora vai começar a nossa rodada de perguntas. Felipe, Alexandre Nunes, programa Ocnicom de Santos. Mais uma vez, prazer enorme felicitá-lo pelo seu tricampeonato, vamos colocar assim, porque isso eu entendo que, Pandini, que as nossas 24 horas de Daytona é um campeonato à parte, assim como nós temos o Le Mans, que é o seu próximo campeonato, que a gente sabe. O ano passado houve essa programação, sim, né, até você mesmo nessa mesma oportunidade, você fala, o Roger está olhando, sim, 24 horas de Le Mans. Parece que esse ano a receita é a mesma, né? Nós já vencemos Daytona, vamos para Sebring com muita força, mas Le Mans está no radar e no seu radar. É uma boa pergunta, né? Aliás, esse ano, Le Mans, ela só não vai acontecer para o time Porsche Penske Motorsport porque a gente saiu de fato do campeonato WEC, mas a primeira coisa que o Roger, foi engraçado isso, depois você pode até perguntar a Júlia, né? Eu voltando da prova de Daytona, eu recebi a ligação do Roger e ele, né, primeiramente, assim, deu mais uma vez os parabéns e falou, já falei com o novo CEO da Porsche e eu já falei para ele, eu quero voltar para Le Mans, meu time está pronto para isso. E essa vitória para a gente foi importante mostrar para ele o quanto que a gente está de cabeça nesse projeto, né? Então, esse é o clássico Roger, né? Acabou de ganhar uma corrida e já está pensando na próxima. Então, de fato, esse sonho ainda não acabou, né? Nem o meu, nem o dele. 24 horas de Le Mans é uma corrida fantástica. A gente ainda não conseguiu de fato acertar ela, a gente já esteve próximo. Então, faltam alguns detalhes aí para a gente conseguir alcançar e brigar por essa vitória, mas seria, agora falando de uma questão mais pessoal, seria assim algo, eu acho que para completar, né, esses Grand Slams de grandes provas, né, eu acho que a única que falta é as 24 horas de Le Mans. Tem uma missão ali que ainda não foi cumprida, né? Ela tá, vamos dizer assim, o script ainda está rolando e é uma prova que é extremamente difícil de se vencer. Não é à toa que todo mundo quer chegar lá e vencer também. Então acho que isso só dá mais vontade da gente trabalhar, fazer o dever de casa bem feito e esperar que essa oportunidade surja novamente em 2027. Ocnicom aqui com o Marcel Visconde. A gente flagrou aqui, nós estamos na Porsche, na sua casa, a chegada e o cumprimento de 2 campeões de Endurance. Você como vencedor,
da GP São Paulo 1000 milhas, e o nosso Felipe Nasser, espetacular, vencendo as 24 horas de Daytona. Falando agora do piloto, como é receber na sua casa um piloto campeoníssimo como o Nasser? Espetacular, porque acho que a gente tem uma pessoa no nível do Nasser, um profissional competente, com bons resultados. A gente fazer esse consórcio entre os serviços prestados dele e, de certa forma, a gente apoiá-lo é muito legal, motiva todo mundo, enfim, existe sinergias e simbiose em todos os sentidos. A gente fez um trabalho honesto lá no Milhas, chegamos, e quando chega, geralmente você chega bem, né? Mas a gente fica muito contente porque o fim de semana foi um fim de semana muito positivo para nós e para a marca. Enfim, para aquilo que a gente planejou, não podia ser melhor. Falando de marca, falando de Porsche Brasil, da qual você é o maior expoente, e você é um dos grandes parceiros, apoiadores da carreira do Felipe Nasser nesses últimos 3 anos, coincidentemente com 3 vitórias em Daytona. Como é essa relação e como foi essa decisão de apoiar o Nasser nos Estados Unidos? Veio naturalmente de um contato que eu tive com o Ricardo, o encaixe dele muito importante, muito natural, com as nossas demandas, necessidades, de estar presente com a gente em algumas eventualidades, em alguns eventos que a gente proporciona, eventos de pista com clientes. Então tudo isso foi encaixando naturalmente. Hoje a gente parece que ele é um funcionário da casa que está aqui há muito tempo e que se encaixou perfeitamente com a nossa forma de trabalhar. Nós somos muito quietinhos, mas a gente sabe utilizar, enfim, os nossos recursos da melhor forma possível. Eu acho que é um pouco disso, Marcel, que você trilha o caminho do sucesso, seja como empresário, seja como piloto, e você encontra no Nasser essa característica que você citou agora. Não, somos quietinhos, de fato. O objetivo já está traçado, a gente sabe onde quer chegar, e essa construção sinérgica é que garante os resultados. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado. Vocês viram aí todos os bastidores, né? Todo o cuidado, né, Gilmar? Que numa coletiva estão ali os principais veículos de imprensa, a gente ficou muito feliz, o programa Ocnicom ali, junto às principais emissoras. Vamos agora para a nossa Final Lap. A agenda é curtinha, é verdade, desta semana, mas isso você acompanha agora na nossa Final Lap. Final Lap aqui, Gilmar, destacando a abertura da temporada 2026 da Superbike Brasil. Temos agora em Interlagos, nesse próximo final de semana, o início de uma das principais categorias que nós temos no mundo da moto velocidade no Brasil, com motos novas chegando no grid, a vinda também da Triumph com Daytona 600, também disputando a categoria 600. Como é que você vislumbra aí essa abertura da temporada da Superbike Brasil? Mais um ano começando, são várias categorias, vários pilotos e promete boas disputas. Tem vários pilotos aí iniciando, vários jovens talentos e que vão ter a oportunidade, mais um ano, fazer um bom campeonato, andando na melhor pista do Brasil, uma das melhores do mundo, né? É isso aí, iniciando a temporada em Interlagos, e a gente vai trazer toda essa informação no seu próximo programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. Gilmar Vidal, é uma semaninha curta para a gente acompanhar no mundo da velocidade, é verdade? Sim. Tem aí os testes também do Bahrein, da Sim. Fórmula 1, né, que já passam a ter um outro incremento. São 2 semanas de testes do Bahrein até que nós tenhamos o início da temporada lá na Austrália. Mas a gente também vai trazer um pouco desse debate de como foram os pré-testes, né? E agora oficialmente, não é mais o check-down como foi feito em Barcelona, agora Sim. são os testes mesmo pré-temporada, onde a gente espera também a presença da Williams, né, que já confirmou, e vamos ver a performance a partir dessa quarta-feira, Gilmar. É isso daí. Aí é a hora da verdade, né? Vamos ver o que cada um tem, em que nível cada equipe vai estar, e aí realmente como foi na MotoGP, a gente vê a verdade, o resultado de todo o trabalho que foi feito entre o final da temporada do ano passado e o início desse ano. Então, super ansioso para ver os resultados.
É isso aí, gente. Você que ama o mundo da velocidade, Gilmar Vidal, muito obrigado pela participação no nosso programa de hoje. E eu espero você que ama a velocidade, como nós do programa Canicom amamos a entregar a velocidade até você toda terça-feira a partir das 9 da noite. Então marque já na agenda, terça-feira às 9 da noite, o seu programa Ocnicom. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.